Boa tarde, Brasil. O programa de hoje a gente não tem jeito, né? Vamos falar de política, né? Da mesmice na política. Você já percebeu que, quer dizer, às vezes até muda a personagem, né? Mas o mote é o mesmo. Os acontecimentos são os mesmos, né? E ultimamente não se fala que para o trabalhador brasileiro, que não faz parte dos 14 milhões de desempregados desse país, com certeza não é nada fácil. Inclusive honrar os compromissos, né? Que se fala numa inflação menor e tudo mais, mas para nós que basicamente vivemos para comer, pagar para morar, pagar para poder vir e voltar, está cada vez mais caro. A gente fala sobre isso, mas eu te peço um minutinho só e a gente retoma com 2 entrevistados aqui. Até já. Vamos falar do momento político, da crise política, né? Dessa mesmice que a gente não consegue sair dela, lamentavelmente. A sorte, pelo menos para nós jornalistas, é que vai mudando as personagens, né? Porque senão aí é que seria mesmice mesmo. Estou recebendo mais uma vez aqui, cientista político Rócio Barreto, né? É mesmice mesmo, mano velho? Seja bem-vindo. Boa tarde, Celso. Isso aí depende do ponto de referência, né? Boa tarde a você de casa, boa tarde, Antônio, boa tarde, Celso, boa tarde a cada um de vocês. Dependendo do ponto de vista, Celso, a gente pode entender que há uma mesmice. Porém, eu queria até provocar o debate, chamar para o debate, em relação às reformas do Temer. Quando o governo Temer entrou, a gente achou que era um governo reformista, que ia ter aquelas reformas. Hoje eu já tenho dúvidas se a reforma da Previdência vai ser aprovada. Já tenho dúvidas disso. E caso seja aprovada, não vai ser a reforma, vai ser uma reforminha. Ontem o governo Temer lançou um pacote de bondades para os governos estaduais, para os governos estaduais. Porém, um governo que começou com austeridade mostra fraqueza nesse momento em troca de apoio dentro do Congresso Nacional. Porém, esse pacote de bondades vai gerar dificuldades financeiras. Eu queria provocar o debate em relação a essas benesses que o Temer está oferecendo e também com relação ao crescimento econômico, porque o segundo trimestre do ano fecha daqui a 2 semanas. E eu tenho quase certeza que não vai haver crescimento. Pelo contrário, a taxa de crescimento vai ser negativa. Poxa vida, hein? Estão esperando coisa diferente, hein? Bom, também conosco, além do Rócio Barreto, o meu amigo Paulo Fernando, advogado, assessor parlamentar, vive aquele Congresso Nacional todo dia e outro dia também, né, mano velho? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Celso, meu amigo Rócio. Então, lá no Congresso Nacional, os assuntos palpitantes, né? Não só a questão das reformas, mas em particular, ontem eu vi uma fala do senador Renan Calheiros, né? Questionando a possibilidade ou não, né? Do Poder Judiciário cassar o mandato do senador Aécio Neves, falando da independência dos poderes, que isso não era possível, que eles não tinham competência, autoridade para isso, que nós já tivemos outros precedentes, como no caso lá do ex-senador do PT, né? Mato Grosso, né? O Delcídio, né? Delcídio Amaral. E isso passou assim meio desapercebido, né? 2 pesos, 2 medidas, né? E aí teve a decisão da turma do Supremo por 3 votos a 2 que manteve a prisão da irmã do senador e obviamente é um indicativo também, né? De como será a votação na questão do senador. Eu pergunto para o advogado Paulo Fernando. Com essa decisão de ontem, né, em que a irmã do Aécio permanece presa, isso aí é um indício de quê, Paulo? Principalmente voltando os olhos para o Aécio. Na verdade, já que a votação não foi unânime, né, foi apertado, 3-2. É um 3-2. Né? Obviamente, os advogados vão recorrer para o pleno do Supremo com novas medidas liberatórias. E aí é observar se ela, estando em liberdade, pode atrapalhar ou não as investigações criminais. E a defesa dela acha que não. Até que ponto ela estaria realmente envolvida ou não, né? E, obviamente, isso vai refletir também na questão do senador Aécio Neves,
que já está afastado da presidência do partido, PSDB. Tasso Gereissati está comandando a legenda e também afastado do mandato do senador. E essa é uma dúvida jurídica, se o Poder Judiciário tem poder para impedir que um senador exerça livremente o seu mandato. Quer dizer, ele está afastado e não está afastado, né? Exato. Porque o presidente do Senado não tomou uma atitude que está sendo chamado às palas para que tome, né? Exato. Pelo Supremo. Mas ele diz que a decisão vem do Supremo e não dele. Exato. E aí fica esse empurra aí, e a gente vai chegar onde nessa história? À prisão do Aécio? Porque numa brincadeira dessa, você não respeita uma decisão do Supremo, não se corre o risco do cidadão ser chamado à gaiola? Teoricamente, até o presidente do Senado poderia ser enquadrado por crime de responsabilidade por desobediência à ordem judicial. Mas já temos o exemplo anterior, né, do deputado Eduardo Cunha, que no exercício da presidência, né, tomaram essa medida também contra ele, né, da suspensão do seu mandato, né? Mas na Câmara não teve um pedido agora semelhante, ô Rócio? Na Câmara e foi atendido de pronto, não foi? Exatamente. Acho que foi do Loures, se eu não me engano. É porque o Paulo Fernando colocou bem que há 2 pesos e 2 medidas, Celso. Exato. Isso depende do poder de barganha que ele tem. O Aécio é pior que o Cunha. Se prender o Aécio e fazer uma delação do Aécio, aí a República pipoca. A República pipoca sem condição de reversão. O medo maior, hoje, por exemplo, o que o Congresso quer nesse momento é abafar e acabar com a Lava Jato. Se a sociedade permitir que se faça isso, são todos do grupo do Temer. O Temer tem interesse que se acabe a Lava Jato, mudanças na Polícia Federal, mudanças no Ministério da Justiça e outras questões a mais com interesse de abafar e até mesmo acabar. E a maior parte do Congresso também quer que seja feito esse abafamento da Operação Lava Jato, inclusive quer que acabe. A gente pegou diversas gravações, inclusive do Sérgio Machado, que ouvia sugestões do Jucá que tinha que acabar com a Lava Jato. Não, a gente tem que tirar Dilma, colocar o Temer e acabar com a Lava Jato, porque a Lava Jato vai chegar em determinadas pessoas e atingiu o núcleo forte do PMDB e do PSDB. Já atingiu esse grupo forte. E esse grupo forte é o que dá sustentabilidade ao governo Temer. O PSDB agora, essa semana, resolveu ficar no governo Temer e apoiar o governo Temer. Em reunião, até o Aécio Neves foi aplaudido pelos caciques do PSDB. Então, o que a sociedade tem que prestar atenção nesse momento e se movimentar é para que a Lava Jato não acabe, que não permita que a Lava Jato acabe, porque é interesse do governo e da maior parte do Congresso hoje. O Congresso tem força para acabar com uma Lava Jato, juridicamente falando? Eu acho que não, o processo é irreversível, a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho, o Ministério Público também, oferecendo as denúncias, e o Poder Judiciário, inclusive o Sérgio Moro. Você veja que a maioria dos recursos às decisões do Sérgio Moro são mantidas na segunda instância no TRF. Pouquíssimas foram revertidas. Agora, em relação ao PSDB, não é? Você veja que, curiosamente, historicamente, o PSDB é oriundo do PMDB. Não é? Aí está o Mário Covas, o Franco Montoro, o Fernando Henrique. E agora o PSDB está voltando ao seu PMDB. Ou seja, um processo inverso, né? O PSDB está cada vez mais PMDB. Né? Perdeu muito a sua identidade, a sua origem. Claro que não é unanimidade, a reunião do partido ficou dividida, alguns deputados, senadores mais novos, inclusive, né? Queriam o rompimento, os caciques do partido não, e o PSDB está perdendo a oportunidade. Nós disputamos aí 4 últimas eleições, bateu na trave, e seria, se não tivesse ocorrido isso, a bola da vez. Teríamos muitas chances de ganhar as eleições para presidente. Eu gostei demais. Quem foi que escreveu isso aqui? Foi Paulo de Tarso Lira, lá do Correio Brasiliense. O Paulo, seu xará, né? Colocou lá, olha, manchete, as feridas abertas no day after tucano, né? Após a decisão da executiva de permanecer no governo Temer, estamos falando de PSDB, né? Lideranças do PSDB avaliam os danos à imagem do partido. O pedido de desfiliação de Miguel Reale Júnior
Isso é uma paulada na moleira, né? Autor do pedido de impeachment de Dilma é visto como um problema por alguns caciques. Para mim, não precisa nem ser cacique, mano, velho. É problema pra demais, não é não? Você perdeu uma liderança dessa. O homem apareceu agora nos últimos tempos, né? Nos últimos tempos, pelo fato de ser o portador do pedido de impeachment de Dilma. Caramba, vocês conseguem perder um negócio desse, Paulo? Inclusive, ele foi ministro, né, no governo Fernando Henrique. O homem é uma enciclopédia ambulante, como diz. Filho do grande, dos maiores juristas do país, Miguel Reale, o pai, de tal sorte que é igual um vaso que quebra, né? Não adianta você juntar, que as rupturas ficarão com certeza. Então, e nós temos que trabalhar em relação a isso. Eu sou membro do partido, né? Sou suplente de deputado federal pelo PSDB e temos discutido essa questão também internamente aqui no DF, né? Com o nosso presidente, o deputado Exalci, porque é uma realidade. Nós, tanto eu quanto o deputado Exalci, não temos nada a ver com isso, com todas essas questões aí. Mas é difícil não dizer que não tem nada a ver com isso, sendo no mesmo partido, né, mano velho? Exato. E a gente tem que dar uma explicação à sociedade. A sociedade. Quer resolver a questão, não adianta mudar de partido. É igual companhia telefônica, você troca 6 por meia dúzia. Você sai de um problema e vai para outro. Mas os problemas do PSDB eu já conheço. De tal sorte que nós temos que ver essa realidade e trabalhar em relação a isso. Como é que ficam os partidos políticos, ao seu ver, Otto Barreto? Olha, Celso, a questão dos partidos políticos, eles perderam muito a identidade ideológica. Eu vim aqui nesse momento pensando, eu vinha no meu carro, pensando que no Brasil, nesse momento, o que precisa é de um Macron. Porque as pessoas estão cansadas da extrema direita, estão cansadas da extrema esquerda e precisa haver alguém que seja estadista e que defenda a população. Porque hoje o que a gente tem visto é que a esquerda traiu a população no Brasil, a direita vem traindo o Brasil há muito tempo e a gente tem que acabar com essa dicotomia, direita e esquerda. Precisaria de um Macron aqui porque a mudança é mundial, Celso. Na França, a gente percebeu isso aí, a gente percebeu agora nas eleições da Inglaterra. Na Inglaterra, você viu? A poderosa perdeu exatamente. Espaço, né? Então, o mundo está crescendo para essas mudanças. Então, os partidos políticos têm que aprimorar mais e preservar e manter a sua identidade ideológica que fez com que pessoas militantes históricos, como você falou agora do Miguel Reale Júnior, que está deixando o PSDB, e na fala dele até ele falou que o PSDB estava muito PMDBizado. Foi uma fala mais ou menos assim, estava muito voltado para a questão pragmática. Não tem aquela história. Eles vivem um pragmatismo. Se hoje o que é conveniente para o partido é estar ao lado do Temer, porque a gente tem 4 ministérios, porque a gente tem muitos cargos, então a gente vai ficar do lado do Temer. Mas o Temer foi flagrado numa conversa que ele praticamente prevaricava ao aceitar que um empresário falasse de crimes contra ele que estava acontecendo e ele não ter feito nada. Mas o que é isso para um partido apoiar ou deixar de apoiar um governo, sendo que os ganhos deles sejam em cargos, em benefícios e até visibilidade para muitas prefeituras, porque as pessoas sequer sabem quem votou na eleição passada. Nas eleições de 2018, interessa ou não interessa se estava ao lado do Temer ou não. Para algumas pessoas, isso é importante e é conveniente. Mas para a maioria do povão, isso não é. Então, não só o PSDB, como outros partidos que estão apoiando o governo Temer, pensa dessa forma. É melhor eu garantir o custo-benefício aqui, manter meus empregos, manter o ministério, manter algumas vantagens, do que eu sair com a mão na frente e outra atrás, simplesmente por respeitar uma ideologia. Ô Paulo, pensa comigo aqui, Paulo, por favor. Eu fico olhando, por exemplo, né, há um disque que o Temer, por exemplo, né, quer o PSDB próximo de si, porque o Janot fará uma denúncia, com certeza, né, e ele vai precisar de votação da sua turma lá.
né? Para poder livrá-lo dela. E isso teria uma conta de chegar em que possivelmente eles poderiam livrar a cara do Aécio também. O que é que tem de realidade nisso, Paulo? Na verdade, é como se fosse um jogo de xadrez, que cada peça que é movimentada, isso traz consequências. E uma delas é a escolha do novo Procurador-Geral da República, né? Que já vai ser agora, em breve, né? Os procuradores se reúnem, votam, é feita uma lista. Tradicionalmente, o presidente da República nomeia o primeiro da lista, mas não significa que vai nomear. O Janot tem o seu candidato, que foi, inclusive, o Nicolau, né? Que é o irmão do governador Flávio Dino, do Maranhão, que fez lá a sustentação no julgamento do TSE, e tem outros candidatos de oposição ao Janot também, né? De tal sorte que isso está intimamente ligado. Ou seja, a atuação do Ministério Público e o desdobramento dessas investigações. Uma mudança com a saída do Janot, né? E com o novo corregedor que vai chegar ali, o novo Procurador-Geral da República, pode mudar o quadro todinho? Eu acho que muda a velocidade, pode ser mais célere, como também pode andar mais a passo de tartaruga, como já tivemos no passado, né? O engavetador-geral, né? Era chamado de gaveteiro. Então, nós já tivemos outras experiências. Como é que é? Engavetador-geral. Engavetador-geral da República. Engaveteiro e tal. De tal sorte que este lance da escolha do novo Procurador-Geral está intimamente ligado a essa questão do desdobramento das investigações. Quem diria o quê? Sepúlveda pertence. O que foi que o Sepúlveda falou? Ele falava que esse tipo de situação era mais política do que jurídica. A questão da nomeação. Tudo tem sido, né? Inclusive, o que não deveria ser. A minha categoria, a OAB, né? Eu vejo como é que ela atua. Na questão do Zé Disseu, já estão enrolando há bastante tempo. A esposa do governador Sérgio Cabral, Adriana, que também é advogada, e não estou entrando no mérito se ela é culpada ou não, ela não foi sentenciada, não foi condenada ainda. E a OAB do Rio está pedindo já a suspensão do registro dela. Enquanto que o outro, Zé Disseu, condenado pelo Supremo na ação penal 470 do Petrolão, continua com inscrição na OAB. Então você veja que também... Você não tinha conseguido derrubar essa inscrição? Não, aí... Porque foi um pedido seu lá dentro. Sim, eu fiz o pedido, eu ganhei e, usando o recurso previsto na lei, ele recorreu para o Conselho Pleno da OAB, que vai apreciar o recurso dele. Então, para todos os efeitos, ele pode... Pode advogar. Pode. De tal sorte, você veja que são 2 pesos, 2 medidas, né? Na condição de advogado, eu acho que a OAB está muito parada em relação a tudo isso. Antigamente, o presidente da OAB era sempre chamado para fazer palestras, conceder entrevistas e tal, era uma referência. Estou achando assim muito acanhado, né? A atuação da nossa Ordem dos Advogados do Brasil nessas questões. Você consegue explicar por quê? Olha, eu percebo que eles estão acanhados porque me parece que a OAB está aguardando um pouco mais. A OAB, logo que teve a divulgação das fitas gravadas com o presidente Temer conversando com o Joesley, a OAB rapidamente foi lá e fez o pedido de impeachment. Estou aguardando, e na quinta-feira, após as denúncias da fita, que as fitas fossem divulgadas diretamente pela Procuradoria e não somente pelas televisões. Ela pegou as fitas e entrou com pedido de impeachment para o governo Temer. Agora, eu entendo quando o Paulo fala que está muito parada, é porque ela não tem chamado as pessoas para o debate, para a conversa. Sim, e fazer essa movimentação que a sociedade espera. A sociedade espera que os paneleiros de plantão comecem a bater as panelas e procure justiça. Porque caso a sociedade não se manifeste, vai acontecer. O governo Temer, eu já tenho dúvidas de que ele fique até o final do ano. Até o final do mandato, desculpe. Mas eu acredito que ele vai ficar até o final de 2018. Nada tem mudado isso. Com esse pacote de bondade, essa negociação que ele está fazendo com o Congresso, isso aí mostra que ele tem condições de se manter no cargo. Verdade. O que não deveria acontecer. E a indagação do Paulo em relação à OAB é que não há uma movimentação, ela não está chamando as pessoas para o debate, ela não está fazendo esse tipo de discussão. Aí eu concordo que não só a OAB, como outros órgãos, tanto de controle como de investigação do governo, também não faz esse debate. A Controladoria não faz,
os órgãos de defesa. Então, a gente precisa fazer esse debate. Os sindicatos, as centrais sindicais. Para mim, parece ter uma greve marcada agora para dia 24 de junho. É, 24 marcaram dia alguma 23. coisa para outra semana já. Né? Alguma coisa nesse sentido aí. Só que está muito lento. Precisa movimentar mais. Primeiro, não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. E o governo quer isso. Você citou, por exemplo, nesse recebimento, né? Eu me vale do Correio Brasiliense de novo, né? República em transe, né? Em jantar no Alvorada, Temer sinaliza com renegociação da dívida dos estados com o BNDES e a liberação de verbas para obras regionais de infraestrutura para impulsionar a economia. A hora de um afago nos governadores é o título da matéria, né? E aqui aparece o governador de Brasília, que todo mundo estava dizendo que não estava lá bem com o Temer, né? Está lá sorridente, um para o outro para um, né? Entre os 15 governadores que vieram. Vieram 15, quer dizer, não vieram todos. Exatamente. Hein, Paulo? Diga aí. É a política da boa vizinhança, você tem que estar bem relacionado com todo mundo, Celso. Agora, como eu falei anteriormente, o crescimento que o nosso país teve no primeiro trimestre se deve a uma produção um quanto maior de grãos. Seja por questões naturais, questões da natureza, chuva, plantio no momento adequado, investimento, todas essas coisas. Gerou um aumento na produção de grãos. O segundo trimestre não haverá crescimento no Brasil. Não haverá crescimento. A taxa de crescimento será negativa. Faltam 2 semanas para terminar o segundo trimestre do ano. Então, a gente tem que ver esse pacote de bondades aí, sem nenhuma austeridade, pode ampliar ainda mais esse tipo de dívida, esse aumento de comprometimento das verbas federais com os estados. Dessa mesma matéria até fizeram aqui um meio que separado, né? O deputado cassado Eduardo Cunha, né, presta depoimento hoje no inquérito aberto do Supremo Tribunal Federal contra o presidente Michel Temer, após a delação dos empresários do grupo JF. A oitiva está marcada, né, para as 11 e ele chegou às 11 horas. Horário certo. Antes de descer para o programa, dei uma butucadinha lá, mas não tinha novidade nenhuma. Mas isso poderá trazer comprometimentos, que o Eduardo Cunha, quando quer, não tem papas na língua. É verdade que ele também sabe ficar calado. Além do que, o Eduardo Cunha não tem vocação para ser Marcos Valério, que foi a pessoa que pegou a pena mais alta de todos esses processos. Não teve a oportunidade nem de delação premiada, nem de nada. Ou seja, a pena contra ele foi bastante severa. E lembrando que na época, lei, né? O ministro Joaquim Barbosa também aliviou para o Lula, porque se fosse analisar o pé da letra, na questão do Petrolão, o senhor Lula deveria também ter sido indiciado. E deram, né? E agora, né, hoje o Eduardo Cunha está lá prestando depoimento, o cidadão Joesley Batista, da JBS, esteve aqui em Brasília, né? E prestou depoimento exatamente sobre aquela fala dele de que teria dado 150 milhões de dólares para as campanhas Lula e depois Dilma. Ele não lembrava direito na primeira fala dele se era 70 para quem e 80 para quem, mas ele deve ter falado sobre isso. Verdade que não transpareceu o que foi dito lá ainda, né? Ainda não entregaram, né? E ele tem mais uma ação, quer dizer, ele vai prestar também depoimento à PGR. Vai. A Procuradoria-Geral da República. Exatamente da questão do Temer. Né? Do jatinho. E surgiu agora um helicóptero na jogada também. Exatamente. Mas o Temer não usou só o jatinho da Friboi, usou também um helicóptero do grupo, né? São questões assim, Celso, que vai desenrolando o novelo e a cada dia vai surgindo novas provas. Mas a gente tem que perceber que essas novas provas ainda não têm a dimensão suficiente de derrubar o governo. Por isso que ele tenta se manter ainda no governo com uma base suficiente para impedir que um pedido de impeachment seja aprovado e, inclusive, pedido de afastamento. O Aécio Neves se blindou,
o Senado está o blindando, está o favorecendo, como o Fernando colocou no início da fala dele. Colocou que, diferentemente do Delcídio do Amaral, que foi preso, quando ele foi preso, ele ainda era senador. Sim, ele foi preso, estava senador, foi afastado e logo que saiu, ele foi cassado. Ele foi cassado sem assim, uma espécie de proteção. E no caso do Delcídio do Amaral, era uma mensalidade que o pessoal queria proteger ele, o Cerveró, ele ia dar para o Cerveró para que o Cerveró não fizesse delação. O filho do Cerveró gravou. Diferentemente do Aécio, que foi ele mesmo que teve falando e negociando. Tanto os 2 milhões... Quando não, ele é a irmã dele, né? Exatamente. E ainda o parente dele pegando a sacola, né? Que, aliás, está devolvendo cerca de 1,5 milhão agora, né? Via Polícia Federal. 1.520.000. Né? Deve ficar faltando um 500 ainda. Mas e resta saber se as cédulas são as mesmas, ver o número de sede em cada nota, né? Será que eles fizeram isso? Eu tenho a impressão que não. A polícia, né? Se a Polícia Federal, não no caso do Rodrigo. Esse que tá preso aí. O Loures. Né? Rodrigo Loures. Né? Parece que não fez isso, Paulo. Não porque ele ficou até devendo 35. Ele ficou devendo uma parte, inclusive. Foi os 35, é a comissão isso, dele. Ele teve que ir lá buscar 35, devia ser a comissão, né? Pô, mas é muito pouco de comissão para não, para 500. Agora, se você pegasse 500 mil por semana, que era o combinado, toda semana você ganhava 35 mil. Ora, para mim ganhar isso, eu levo ano para ganhar 35 lembrando mil. Que em relação aí a JBS, Friboi, ainda tem a questão da dívida deles com o BNDES. Que além do empréstimo contraído não pago, a BNDES tem ações da Friboi. E como é que ficam essas ações? Impressionante, né, cara? Como é que o BNDES se mete numa dessa, cara? Pode. Ele fazer parte de um grupo empresarial? Na verdade, ele não ocupava nenhum cargo na Esplanada, mas ele era quase um primeiro-ministro, né? Eu sei, mas eu estou pensando no BNDES. Sim, mas... Ele pode adquirir isso? O negócio dele não é tomar lá da cá em termos só financeiros, mas eram questões muito mais de negócio e jurídico, mas uma questão política, né? Era conveniente para o governo que assim o fizesse. Seria como uma empresa coloca as ações na bolsa, coloca no pregão. A Caixa Econômica andou numa gelada dessa também, exatamente. Né? Aí os bancos estatais compram essas ações e com intenção de ganhar algum lucro. Em relação à Caixa, não ficou muito bem esclarecido a questão da aquisição lá do Pan-Americano do Banco do Silvio Santos. Aquilo lá também está muitíssimo mal explicado. Muito estranho, né? Tinha lá a Mira Berchior, que foi presidente da Caixa, depois foi ministra também, e não ficou muito bem esclarecido até hoje essa questão da Caixa Econômica. Me diga o que é que está bem esclarecido nesse nosso país. Você sabe de algum caso sério mesmo? Eu não tenho visto um até agora, mano, velho. Eu todo dia abro o jornal, abro revista, abro os sites, escuto televisão, escuto rádio. Mas o sério foi aquele rapaz que pegou um pedaço de uma casca de uma árvore para fazer um chá para a esposa e foi condenado. Você lembra, né? Me lembra aqui. Então, isso, aí ali a justiça agiu de uma maneira rápida e bastante eficaz e condenatória. O coitadinho também que fez uma cabaninha em cima de uma árvore para morar e fez uma gambiarra do poste para a árvore, para botar uma luzinha lá na cabaninha dele, também foi preso, né? Porque estava furtando energia. Né? E ainda praticando uma série de outros negócios lá que eles citaram lá, que você juridicamente deve saber disso aí. São questões assim que a gente vê, né? Quando a pessoa não tem condições de pagar um advogado, que a cada dia entra com ações para atrasar, essas medidas que são meramente protelatórias impede ele de ser condenado, de ser preso, enquanto a maioria da população não tem condições de pagar um advogado, e o que o juiz sentenciar lá, ele vai cumprir ali da melhor forma. Então isso acontece não só no Brasil, como em todo o mundo, mas isso é característico da nossa república e do nosso estilo provinciano de se manter. Agora tem um detalhe, políticos já foram envolvidos, empresários, banqueiros, advogados, agentes públicos. Eu quero saber a hora que vai chegar a vez do judiciário.
Quando é que vão fazer indiciamento de juízes, desembargadores, de ministros? O nome do Gilmar Mendes, mais uma vez, veio à tona agora com um dinheiro dado pela JIF, né, ou pela JBS, né, para um grupo de faculdade que ele tem. Isso, né? então a ex-ministra Eliana Calmon falou com isso. 2 milhões falou de tarará, exatamente, né? quando é que vai começar a Lava Jato da toga, porque nós sabemos, né, de inúmeras vezes que decisões de habeas corpus foram conseguidas, como, por exemplo, aquele cidadão Daniel Dantas, né, que teve uma soltura bastante veloz, aquele outro médico, o Roger, que fazia inseminação artificial na clínica de reprodução assistida, né, aquele árabe lá também foi solto assim rapidamente. Então tem questões que também devem ser levadas em consideração do Poder Judiciário. Essa do Não vou me Gilmar surpreender se numa dessas delações aí aparecerem o nome de ministros. E vai aparecer. Instituto de Gilmar Mendes recebeu patrocínio de 2,1 milhões da JIF, né? O valor foi gasto pelo grupo em patrocínio de eventos do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, do qual o ministro do STF, o Gilmar Mendes, é sócio. Haja evento, né? Haja evento para gastar 2.100.000 reais, né? Haja evento. Celso, a questão jurídica pode ser que está correta, mas aí entra a questão moral. Será que, como é que um ministro de uma Suprema Corte pode receber benefícios de empresas que estão sendo julgadas por ter corrompido diversos governos? Há quantos anos a JBS vem financiando campanhas? Como você falou aí, 1.829 políticos receberam benefícios da JBS só em 2014. Há quantos anos ela vem e o Joesley usou, comprando? inclusive, isso como uma boa desculpa por ele ter recebido as benesses que recebeu, né? Porque enquanto, vamos dizer, uma empreiteira denunciou 70, 80 pessoas, né? Ele denunciou 1.800 e tarará, né? Então, agora... Brincadeira. E pode ter que ser que haja um amparo legal para o ministro Gilmar Mendes receber no instituto dele esse patrocínio dos eventos. Agora, não existe uma questão moral. O que as pessoas têm que prestar atenção, se dar conta, é que isso é um escândalo maior do que tudo. Porque ele estava lá agora para caçar a chapa Dilma Temer e o Temer envolvido diretamente com a JBS. Não há amparo moral nenhum que justifique isso. Não há ética nenhuma. Pode ter um amparo legal que for, mas não é legal. Nós chegamos no tempo do Vale Tudo, Paulo. Lembrando que é uma questão de sobrevivência, como se a pessoa estivesse morrendo afogado no mar, né? A pessoa quer respirar, quer sobreviver. E nessa questão do TSE, é curioso que o autor da ação é exatamente o PSDB. E junto agora o Ministério Público, o PSDB diz que vai recorrer da decisão do TSE. E isso, então, vai em grau de recurso para o Supremo, em que novamente, e aí pode ser que vai demorar muito para entrar na pauta, a questão do julgamento da cassação da chapa Dilma Temer. E, obviamente, isso passa também pela questão do financiamento da campanha. Que modelo eles vão aprovar para as eleições de 2018? Uns defendem financiamento público, outros defendem financiamento privado e público, outros, e eu estou sentindo que vai ser exatamente isso, o aumento do fundo partidário, ou seja, eles querem criar o fundão, ter mais recursos públicos para serem gastos pelos candidatos, e aí volta o caciquismo, ou seja, o dono do partido é que vai decidir em que diretórios regionais, que candidatos a governador, deputados e senadores, o dinheiro do recurso do fundo partidário será aplicado aos candidatos. Olha, a gente... Sempre assim, né? Essa proposta que o Paulo falou aqui, ela está na proposta de reforma política, agora que o Congresso está discutindo. Mas agora a gente já vê que nós, contribuintes, nós, sociedade, já bancamos as eleições com fundo partidário, que me parece que está em 2 bilhões, né? Agora, a criação de um outro fundo no valor de 5 bilhões para que os partidos paguem os gastos de campanha já passa da imoralidade. Isso não existe, Celso. Nós, contribuintes, já pagamos por um fundo partidário para que os partidos sobrevivam e, com essa sobrevivência, garanta
a sua propaganda e a sua campanha eleitoral. Agora, a criação de mais um fundo para que a gente financie as campanhas eleitorais já passa do ridículo. Eu discordo que a campanha política possa ser paga pelo dinheiro de empresa, para não estar vendo o que a gente está vendo aqui, e também limitar a doação da pessoa física. Agora, o Estado pagar a campanha política, aumentando, se fosse para o Estado pagar as campanhas políticas com fundo existente, tudo bem, seria uma outra coisa. Agora, criar um novo fundo somente para bancar a campanha política, isso passa da imoralidade e brincar com as pessoas de bem que contribuem para esse nosso país. Esse dinheiro vem de onde? Do contribuinte. Mas de que forma? São duas fontes. A primeira é a questão das multas eleitorais. Então, quando a pessoa não vai votar, né, ou quando é condenado pela Justiça Eleitoral, paga uma multa. Esse dinheiro da multa vai para o fundo partidário. E aí é dividido de duas maneiras. Se o Brasil inteiro não for votar e pagar a multa é uma merreca. Não, mas o volume é muito grande. E aí nós temos a seguinte questão. Uma parte do dinheiro é dividido de acordo com a votação obtida na eleição anterior. Então, os maiores partidos, PSDB, PMDB, PT, recebem um valor maior. E aí os partidos menores, menos. E 5%, né, é dividido de maneira igual para todos os partidos. Então, aquele partido que não tem votação nenhuma, o PCO, por exemplo, recebe também uma parcela do fundo partidário. Né? E o que eles querem agora é aumentar dentro do orçamento da União, ou seja, dinheiro do contribuinte, de educação, de saúde, de segurança, para destinar especificamente para as campanhas eleitorais. É o chamado fundão partidário. E aí vem acoplado a questão da reforma eleitoral, que é a cláusula de barreira. Então, o partido que não obtiver 3% dos votos, aí uns querem que seja 2%, em pelo menos 14 estados, não vão poder mais receber o fundo partidário. Na prática, o que vai acontecer? Nas outras eleições de 2022, só os grandes partidos usufruirão desse grande fundão. Vai ser mais dinheiro para menos partidos concentrados. Mas cá para nós não temos um monte de partido muito grande não, mano velho. Nós estamos beirando os 40 já, né? Tem 35 registrados e muitos em processo de criação e a tendência é que aumente mais. Porque virou um grande negócio, né? Eu nem sei que virou um grande negócio, né? Ter partido político. Então você veja que inviabiliza o próprio processo legislativo. Imagine uma Câmara dos Deputados com 27 partidos. Imagine que cada líder tenha 1, 2, 3 minutos para encaminhar uma votação. Só aí já daria mais de 1 hora só para encaminhar a votação. Então, eles estão fazendo um modelo que cria-se, inclusive, a questão da federação de partidos e a tendência, depois desses escândalos, depois das eleições, é a fusão de legendas, diminuir o número de partidos por uma questão até mesmo de sobrevivência. O que a gente percebe é que eles vão se entrosando e vão acontecendo, né? Eu me recordo, por exemplo, né, que a JBS patrocinou não sei quantos candidatos, que ela teria praticamente 1/3 dos de vários partidos. Né? Em vários partidos. E ela financiou não só no Caixa 2, mas financiou também legalmente. De acordo com a prestação de contas eleitoral. Inclusive o PSB de Brasília, que é o nosso governador. O Eduardo Cunha, que hoje está lá prestando depoimento, né? Ele também teria comprometimentos de outros deputados que ele teria ajudado no patrocínio das suas campanhas. Exato. Ele, como uma espécie de gerente do PMDB, ele foi destinando. Manda tanto para aquele candidato lá do PMDB do Piauí, do Amazonas, do Ceará, ele foi destinando de acordo com a viabilidade. Por que isso? Porque ele investe no candidato, porque os votos obtidos por esse candidato, ele volta para o partido. Você imagina a quantidade de dinheiro que o Tiririca levou para o Partido da República. Ele com 1.400.000 votos. É porque o fundo partidário, ele é calculado com base no voto para deputado federal. Isso. Se um partido teve 10 milhões de votos, esse valor vai ser multiplicado por um valor X. Um fator X, para chegar ao valor do fundo partidário. Por isso que... É onde os grandes partidos levarão, exatamente. Com certeza. É o que ele está falando. E a manutenção desses grandes partidos
o que eles querem que essa reforma seja aprovada para extirpar de vez os pequenos partidos, os nanicos, não extirpar na exclusão dos partidos, mas sim somente para que eles não recebam fundo partidário e não tenham condição de disputar nenhum tipo de eleição. Agora, eu acho que essa discussão vai parar no Supremo. Eu tenho dúvidas em relação à constitucionalidade, né, dessa exclusão para os pequenos partidos. Ou seja, apesar do Congresso querer aprovar, agora o ministro Gilmar Mendes, como presidente do TSE, ele já falou em alto e bom tom, ele é contra a criação de novos partidos, né? E ele defende, eu assisti uma palestra dele, ele defende a cláusula de barreira, que já havia sido aprovado pelo Congresso como projeto de lei, e o Supremo declarou inconstitucional. E agora irão fazê-lo por meio de uma emenda à Constituição. Essa tal cláusula de barreira. A cláusula de barreira, na proposta inicial, o partido que não obtivesse 3% dos votos válidos, em pelo menos 14 estados, não teria acesso ao fundo partidário, ao rádio e TV. Aí os partidos reclamaram e aí diminuíram para 2%. E agora já estão dizendo, não, isso só vale a partir de 2022. Porque para a próxima agora os partidos aí, PCdoB, PV, estão reclamando muito, porque praticamente eles vão entrar em extinção. Celso, agora você fala que no Brasil há uma quantidade muito grande de partidos, eu discordo disso. Eu discordo. Nos Estados Unidos existem hoje 70 partidos. E só aparecem 2. Com condições de disputar eleições presidenciais. Certo. Se a gente for contar os partidos regionais, dá mais de 1.000 nos Estados Unidos. Então, eu sou a favor, não que se diminua os partidos, eu sou a favor de que aumente os critérios aos quais sejam necessários para a criação de um partido. Aumentando os critérios, fiscalizando maior, os partidos vão criar um pouco mais de estilo para poder disputar as eleições sem ser apenas um partido de aluguel. Porque da mesma forma que é dividido o fundo partidário, é dividido o tempo de televisão. 30 segundos, 20 segundos para um partido é muita coisa. Uma campanha, seja ela majoritária ou proporcional, 15, 10, 20 segundos é de imenso valor. Depende de quem vai usar, né, Manoel? Exatamente, depende. Doutor Enéas, com 15 segundos, se elegeu e ainda trouxe um monte de gente com ele, né? Exatamente. Aqui, o PROS é acusado de ter vendido o tempo de televisão para a campanha da Dilma. Existe uma espécie de fiscalização, ainda está sobre investigação se realmente ele vendeu, se realmente se comprometeu. Então, os pequenos partidos têm essa mania de querer vender o tempo de televisão. Agora, isso tem que haver, essa fiscalização tem que haver. Agora, a redução de partidos, para mim, quantos partidos tiverem, eles vão concorrer, vão apresentar a sua ideologia, suas propostas, e se ganharem as eleições, ganha e vai crescendo, tal como começou o PT e outros partidos. Rapaz, você vai de campanha eleitoral, eu gosto do segundo turno por um motivo só. Os dois têm o mesmo tempo. Exato. Não é, Paulo? Agora, você veja como a história é a mãe de todas as matérias. Você sabe que o segundo turno foi proposto na Assembleia Nacional Constituinte pelo senador Fernando Henrique Cardoso. E por quê? Porque ele sofreu na própria carne. Quando ele disputou a eleição para prefeito em 85, era ele pelo PMDB, Eduardo Suplicy pelo PT e o Jânio Quadros pelo PTB, ele perdeu por 0,28. Graças a essa derrota, depois ele foi senador constituinte e virou presidente da República. Se ele tivesse ganho a eleição para prefeito, né, não teria sido eleito presidente. Então, ele propôs exatamente para que no segundo turno tivesse uma coisa mais equânime, mais justa. Agora, nessa somatória toda, onde é que nós vamos chegar, hein? Que é a pergunta que você mais ouve na rua, né, nos lugares que você frequenta, porque ninguém está entendendo absolutamente nada mais. Não temos a mínima noção do que é que vai acontecer com esse nosso país. Eu acho que eles vão tirar um coelho da cartola, uma salvação mágica, como foi feito na época da década de 60, lá na crise do João Goulart, e eu defendo a tese que eles vão acabar aprovando o parlamentarismo. Mas para esse tempo de agora? Eu acho que vai ser a solução mais razoável para toda essa confusão, porque o sistema presidencialista que estamos vivendo está totalmente falido. E eles vão acabar e tentar achar um nome, né, que possa ser um nome, assim, de uma pessoa experiente, uma pessoa ilibada, tá difícil de achar, mas... E que possa fazer
igual o Itamar Franco fez, um governo de transição. Eu acho que é esse o passo que eu estou vislumbrando lá no Congresso Nacional. Por que o Itamar conseguiu fazer esse governo de transição? Porque, na minha opinião, o fez muito bem. Pegou a questão econômica, não é? Conseguiu com um plano real, o Fernando Henrique, inclusive, foi o seu ministro, que iniciou com o governo Collor e fez um governo de coalizão. A deputada Luiza Erundina era deputada do PT e virou ministra, não é? O cidadão lá do PPS, né, comunista, né, era o líder do governo. Né, lá de Pernambuco, eu esqueci o... Ele soube fazer o que os outros não conseguem, né, Mano Velho? Exatamente. Unir os partidos. Celso, agora você pergunta e fala que as pessoas estão desacreditadas. O Fernando colocou com bastante propriedade aí que o nosso presidencialismo de coalizão está esgotado. Por menor que seja a Câmara, se você não comprar o apoio, você não garante a governabilidade. Com certeza, o que o governo não. Temer está fazendo. Se não mudar os sistemas, as coisas continuam acontecendo do mesmo jeito. Tira Dilma, tira Temer, bota fulano, tira ciclano e se mantém da mesma forma. A proposta que o Fernando falou em relação ao parlamentarismo, eu também gostaria que fosse aprovado, mas enquanto isso não é aprovado, as pessoas estão cansadas. No começo do programa você falou, será que a gente vai sair dessa mesmice? O que a gente tem que entender, Celso, é que a política está ruim, a questão financeira está ruim, a crise econômica está ruim, o desemprego é grande, as pessoas não conseguem trabalho, a violência está grande, mas a gente só vai conseguir mudar as coisas através da política. Se a situação está do jeito que está, eu atribuo tudo isso a esse Congresso Nacional, que foi eleito, parte dele eleito em 2010 e a outra parte eleita em 2014. É o pior Congresso Nacional que a gente já teve. E se esse Congresso está aí, ele está aí de forma legítima, porque as pessoas elegeram. E para que mude tudo isso daí, as pessoas têm que participar ativamente na política. Caso contrário, as coisas tendem a piorar. Arremata aí, Paulo. Quase um minuto para ti. O Ulisses Guimarães, que falou o seguinte, perguntaram para ele, você está achando que esse Congresso é ruim? Ele falou assim, você imagina o próximo. O presidente Figueiredo me marcou demais numa coisa que ele disse assim, né? Vocês vão sentir saudade de mim, né, Mano Velho? Eu não sinto, não. E aí, vamos ver aí nesse processo. Não sei, cada presidente que entra é pior do que o que saiu, Mano Velho. Eu não sei. De uma coisa eu sinto saudade do tempo do militarismo. Eles sabiam o que queriam. Havia planejamento. Planejamento. Eles programavam para 5 anos e cumpriam, Mano Velho. Agora, lamentavelmente, me diga qual é o objetivo do governo Temer. Me fale qual foi o objetivo do governo Lula, do governo Dilma. Eles a não ser fazer as falcatruas. Eles se mantiveram em políticas sociais sem o grande objetivo daquele crescimento e daquele objetivo que você falou aí. Eles se limitaram a trabalhar em políticas sociais. Foi isso que aconteceu. Como é que a gente muda isso para valer, Paulo? Tendo um voto consciente, né? O Google hoje responde tudo, só botar o nome lá do candidato e ver a sua vida pregressa, ver com quem que ele está andando, né? As propostas do seu partido e vamos ver se surgem novos nomes aí. Mudar, né? Mudar. Né? Meu Deus do céu. Se fala no Dória, se fala que a senadora Tebet poderia ser a vice dele e tal, zum lá no Congresso em relação a isso. Se fala do Jair Bolsonaro com o Magno Malta vice, o Ciro. Vamos ver aí como é que vai ficar o futuro político do nosso país. Nós não podemos botar um desconhecedor do todo. Não dá para improvisar. E nós temos essa mania, né? Do improviso. O cidadão aparece bonitinho na mídia, ele já vira candidato a presidente da República. Prova disso está aí. Fica o Hulk 6 meses sendo citado como um candidato a presidente da República até poucos dias atrás. Parece que, felizmente, ele já andou. Aí a primeira-dama vai de táxi. Vai de táxi, né? É verdade. Não, capaz dela ir pelo Uber, né? Isso. Para fazer um pouquinho de economia, sei lá. Né? Meu Deus do céu, brincadeira, né? Nós precisamos continuar conversando, né? Embora a gente fale que seja uma mesmice, nós não podemos deixar correr. Eu acho que compete única e exclusivamente a você e a mim, a todos nós aqui, fazer essa diferença. O que mais sério aqui foi dito é que hoje nós temos que ver em quem estamos votando.
E a facilidade de olhar a vida pregressa de cada candidato, tá aí, ó, digita no Google aí, vai aparecer tudo quanto é impropério que o cidadão já fez, ou as coisas boas que ele tenha feito, ou pelo menos tentado fazer. Né? Porque tentar nesse país ainda é um grande negócio, né? O duro é conseguir fazer. É muito difícil. É verdade. Obrigado por terem vindo, Rócio, Obrigado. Paulo Obrigado. Fernando, né? E vamos continuar. Eu acho que o papel preponderante é o do eleitor. Só nós, única e exclusivamente nós, poderemos fazer a diferença em 2018. É o único lugar que cada um dos brasileiros, né, e aqueles naturalizados que têm direito a voto também, somos todos iguais. Por menor que você seja, o peso do teu voto é igualzinho o do Joesley da Tem até um slogan lá no Piauí que é o seguinte: do cardeal à prostituta, todos na luta, todos são iguais na urna. Verdade. E é uma falada mais séria que eu ouvi até agora. Obrigado. Grande abraço para você.